A evolução mostra que a próxima geração supera a anterior, mas quando falamos de carros... isso nem sempre é verdade. E aí, pessoal, Stipe aqui com a parte 2 da lista dos 7 carros que pioraram em relação ao que eram antes. Vamos começar com o Honda Civic Type R. Tirando o Supra, acho que nenhum outro carro no mundo tem mais fãs do que o Civic Veloz. Seja das gerações antigas e leves ou das mais novas que já saem da fábrica potentes. Todo Civic Type R conta com fãs que defendem sua supremacia até contra supercarros. Bem, quando eu digo cada Type R, quero dizer todos, exceto a geração FN2. Comparado ao seu antecessor, este veio com mais tecnologia e uma carroceria mais espaçosa, o que é bom, mas como efeito colateral, ficou visivelmente mais pesado. Droga. Felizmente, a Honda deu um pouco mais de potência para lidar com todo esse peso. E assim, enquanto o antigo tinha que se contentar com apenas 200 cavalos, o FN2 foi elevado até 201. Ele tinha 1 cavalo de potência a mais. Apenas 1. Nem preciso dizer, isso não bastou. Assim, esse novo Type R perderia para o antigo na pista e era menos divertido nas ruas comuns. A troca da suspensão de duplo braço triangular por um eixo de torção muito inferior deixou o carro implacavelmente duro de quebrar as costas. Ai! E finalmente vamos falar sobre o elefante na sala. Esse pequeno detalhe funcionava muito bem no CRX, mas aqui nem tanto. E quando você olha pelo retrovisor, não funcionou nem um pouco. Facilmente o pior Type R já feito. Mas vamos dar uma reviravolta e falar sobre o melhor sedã já feito, o Mercedes W124. Se você ouviu que os antigos Mercedes eram superdimensionados, provavelmente se referem a este carro. Veja alguns exemplos como o limpador de para-brisa. Ele tem só um, mas com seu mecanismo de oscilação, limpa mais do para-brisa que os 2 limpadores convencionais. A estrutura era tão resistente que nem um caminhão monstro o esmagava, e o motor impossível de destruir mesmo com explosivos. Isso causou um certo problema para a Mercedes. Como o 124 era tão bem construído e confiável, o negócio de peças de reposição deles começou a dar um prejuízo sério. O sucessor poderia reduzir um pouco a qualidade e ainda ser um bom carro. É que a Mercedes não sabia o quanto é esse um pouco. Esse novo modelo, agora chamado de classe E, foi o resultado e, bem, digamos apenas que foi o início do declínio da Mercedes. Ela tinha problemas elétricos nas luzes, interruptores, vidros, catalisadores, rachaduras no painel e falhas no balanceador harmônico. Mas o principal problema era a ferrugem, aqui e em todo lugar. Parecia um comprimido efervescente sobre rodas. Não surpreende que a satisfação dos clientes da Mercedes tenha caído do 1º para o 9º lugar. De baixo para cima. Este é o pior. Agora, a Ferrari. Sim, Ferrari é um carro, mas também é um objeto de desejo e aspirações humanas. Se você teve sucesso, nada mostra isso melhor que aparecer em um exótico vermelho de Maranello, desde que não seja um desses. Enquanto todos adoravam a família anterior 308, 328 no final dos anos 80, eles já estavam ficando um pouco ultrapassados, então um modelo totalmente novo era desesperadamente necessário para a Ferrari manter seus clientes famosos satisfeitos. O novo modelo se chamava 348, e embora viesse com um motor totalmente novo, uma nova caixa de câmbio direto de um carro de Fórmula 1 e um design inspirado na Testarossa, esse carro dificilmente era uma melhoria em relação aos antigos. A potência subiu só 10%, deixando-o mais rápido que modelos dos anos 70, mas ainda inferior aos esportivos japoneses modernos e mais baratos. Um Toyota Supra original podia superá-lo em arrancada. Um Nissan 300ZX mais computadorizado podia deixá-lo para trás. E ainda tinha o Honda NSX. Ele era simplesmente melhor em todos os aspectos. Mais bonito, mais prático, mais confiável e também mais rápido. Ele tem mais potência no seu rugido. Sabe do que estou falando? Se você ainda queria uma Ferrari, era só um idiota que adorava emblemas. O ex-chefão da Ferrari meio que confirmou isso também quando chamou a 348 de um dos piores carros que já fizemos. Sinceramente, a 355 não poderia ter chegado mais rápido. No número 4, vamos falar sobre o Dodge Challenger, o antigo, o Brutamontes. Sim, você poderia economizar e escolher um 6 em linha, mas a maioria das pessoas não fez isso e preferiu motores V8 cada vez maiores. A fórmula era simples, mais cilindrada, mais potência. Agora, os vovôs já não se contentavam com isso.
Mas então, em 1971, tudo foi por água abaixo. A crise do petróleo por questões políticas causou escassez de gasolina, invertendo a lógica. Mais cilindrada agora resultava em menos quilômetros por litro. Isso marcou o fim dos carros de alto desempenho com motores grandes. A GM reduziu o Corvette para 160 cavalos, o novo chamado Mustang 2 chegava a apenas 120 cavalos e o Challenger foi simplesmente descontinuado. Mas 3 anos depois, ele voltou como um Mitsubishi Lambda rebatizado. Potência máxima, apenas 77 ou 105 cavalos anêmicos. Agora é o seguinte, não há nada de errado em vender um carro importado com um pouco de lucro, mas é totalmente errado colocar o nome Challenger em um carrinho econômico da Mitsubishi nesse processo. Challenger era como a personificação da América, grande, ousado, extremamente potente e infinitamente orgulhoso disso. Agora ele é um carrinho ruim feito por uma empresa japonesa, a mesma que fabricou os aviões de combate vistos em Pearl Harbor há pouco tempo. Isso não é legal, cara. Nada legal. Uma história parecida também ocorreu na velha terra do avesso. Por décadas, o Holden Commodore foi o carro mais popular da Austrália, e o auge disso foi a 4ª geração VF. Mais de $1 bilhão foi investido nesse carro, tornando-o motivo de orgulho para todos os australianos, especialmente nas versões HSV. Eram modelos com motores V8 dos Corvettes e Camaros, rodas grandes, kits de carroceria agressivos e várias tecnologias de alta performance. Você pensava que os alemães faziam os melhores super sedãs? Por favor, né? Mas aí o mercado mudou e de repente as pessoas não ligavam mais para sedãs. SUVs viraram a nova moda e gastar mais $1 bilhão na próxima geração de sedãs era pedir demais. A GM obrigou a Holden a apenas colocar o nome Commodore em um Vauxhall Insignia. Sem mudanças climáticas, sem design marcante, sem tração traseira, sem distribuição de peso 50/50, sem modelos monstruosos com V8 só o nome na traseira. Era só isso. Isso não agradou aos poucos australianos que ainda buscavam um sedã. E depois de apenas 2 anos, o Insignia Commodore desapareceu. Mas isso não foi tudo. O fabricante Holden também faliu, o que não é algo ruim. Pelo menos assim, eles não têm chance de colocar o nome Commodore em um SUV. Outro sedã que ficou aquém disso foi o Ford Taurus de 3ª geração. Mas, ao contrário do seu equivalente australiano, o Taurus falhou de forma oposta. Ele ficou mais interessante. Uau! Definitivamente, esse carro não é entediante, mas também não é bonito. O problema é que o Taurus já foi o carro das massas. Nada demais. 4 portas, 4 rodas, um motor e um volante. Só isso. Era tudo o que tinha. Na indústria da moda, aquele carro antigo seria como um par de jeans azul combinado com uma camiseta simples, sabe? Algo que a maioria das pessoas usaria. Se você experimentar demais com esse design simples, vai acabar com algo que só o Lewis Hamilton usaria. O que diabos é isso? E foi exatamente isso que ocorreu com o Taurus III. A Ford percebeu que os carros dos anos 90 estavam ficando mais arredondados e levou esse conceito ao extremo, fazendo o carro parecer uma fase da vida de um sapo. Mas o design não era o único problema. Debaixo daquela carroceria feia estava grande parte da base mecânica da geração anterior. Ainda era basicamente o mesmo carro antigo. Só que agora é um submarino. Assim, o Ford Taurus perdeu o posto de carro mais vendido nos Estados Unidos para o Toyota Camry de estilo mais conservador. Estou chocado. Bem, não tão surpreso. Antes de revelar meu número 1, seguem algumas menções honrosas. Veja se você consegue adivinhar quais são. E em primeiro lugar está o Toyota Celica de 7ª geração, um carro tão ruim que acabou com toda a dinastia desses carros. Pense no que isso significa. Um coupé esportivo que existia desde os anos 70 que deu origem a um modelo à parte que fez história no mundo do rally. Tudo terminou com este aqui. E o pior é que essa decepção veio logo após o auge absoluto da evolução do Celica, o ST205 criado para o rally. Então, o que deu errado? 2 coisas. Falta de desempenho e algo que você nunca esperaria de um Toyota: a falta de qualidade. Vamos começar pelo desempenho. Este foi o único modelo exclusivamente com tração dianteira.
Sem traseira queimando pneu, nem tração nas 4 para rally, mas ao menos havia boa opção entre 2 motores 1.8 litros. Isso foi sarcasmo, aliás. O mais fraco era o 1ZZ ajustado para a economia de combustível, e o mais potente era o 2ZZ feito pela Yamaha. Normalmente, um motor Yamaha significa que você tem algo especial nas mãos, mas aqui era melhor ficar com o econômico mesmo. Por quê? Ele se autodestruía após 100 mil milhas devido a uma bomba de óleo defeituosa. Também sofria com ferrugem, seu interior era tão cinza que as cidades soviéticas pareciam coloridas ao lado dele. Quando até Scott Kilmer, abre aspas, o Toyota Celica é o melhor carro de todos os tempos, fecha aspas, diz pra você não comprar este, aí você já sabe que é ruim. Certo, já falei demais por hoje, te vejo no próximo, corta, tô fora!